Queria, antes de chamar o professor Marco Antônio Villa, mostrar um pouco mais da imagem do desembarque de Nicolás Maduro em Brasília ontem à noite, porque certamente, né, professor, essa imagem vai ser muito explorada por uma série de razões. Há uma discussão um pouco mais rasa e uma discussão um pouco mais profunda, né? Nicolás Maduro desembarca no Brasil depois de um longo período em que as relações entre os dois países, Brasil e Venezuela, deixaram de existir, decisão tomada de forma unilateral pelo governo Bolsonaro. Impressionante como o presidente venezuelano Nicolás Maduro está cada vez mais parecido com o professor Girafales do Chaves, né? Mas, noves fora essa questão estética, professor Marco Antônio Villa, é importante para o Brasil, para o Estado brasileiro, para além da discussão Bolsonaro-Lula, para o Estado brasileiro, estabelecer relações diplomáticas com a nossa vizinha Venezuela, ou de alguma maneira pode parecer que, restabelecendo essa reunião, o Brasil está de alguma maneira chancelando um regime que para muita gente se assemelha a uma ditadura naquele país, professor? Essa é uma questão extremamente polêmica, Colombo, pelas seguintes razões. Primeiro, vamos lembrar que houve uma eleição já há algum tempo na Venezuela com a vitória de Chávez. Ele tentou primeiro um golpe de Estado, acabou fracassando, foi preso e depois anistiado pelo presidente Rafael Caldeira, presidente histórico, inclusive, da redemocratização da Venezuela lá atrás, em 1958, tem origem no antigo Partido Democrata Cristão, numa conjuntura em que a democracia cristã era muito forte na América do Sul, muito presente no Chile e muito presente no Brasil. A grande figura no Brasil, uma delas era Franco Montoro, no Chile o presidente Eduardo Frei e Rafael Caldeira lá na Venezuela. Bem, aí com a anistia ele se candidatou à presidência da República, Chávez, entenda-se, e venceu. E a partir dali começou a ampliar os tentáculos do executivo em relação ao legislativo no seu controle e o controle do poder judiciário. E também o controle das forças armadas e mais ainda, criando um verdadeiro exército particular de milicianos. É um processo histórico mais ou menos conhecido na América Latina, não é novo, vem desde o processo independentista lá no século XIX com os caudilhos, excetuando o Brasil, a América Latina de colonização espanhola, foi grosso modo uma independência liderada por caudilhos, excetuando também o início da Revolução Mexicana e o Grito de Dolores, que foi uma guerra camponesa, como diz o grande Otávio Paz no Labirinto da Solidão. Bem, vamos lá então. A questão é que Chávez permaneceu mais tempo do que se imaginava. Durante seu governo houve uma tentativa de golpe, inclusive, contra Chávez, que foi derrotada. E depois, com seu falecimento, assumiu o vice-presidente Maduro e permaneceu até hoje, com eleições questionadas. Ele mudou a estrutura, os distritos eleitorais na Venezuela para ter uma maioria parlamentar, mas está lá. A oposição, a grande parte dela está fora do país, especialmente na Flórida. Muitos migraram e foram no total milhões para a Colômbia, muita gente foi para a Colômbia, para os Estados Unidos, alguns países da América Central, para o Chile, para o Brasil também, etc. A questão que se coloca é que foi criado um antagonismo que não se resolve. Nem o Maduro consegue se enfraquecer politicamente e nem a oposição consegue ter força para derrubar eleitoralmente o Maduro. Vide o caso Guaidó, que é patético, que teve aqui no Brasil, tal, que era ridículo querer reconhecer o Guaidó como presidente da Venezuela. Foi um momento grotesco que ocorreu em alguns países, inclusive pelo Brasil. Ele é presidente da Venezuela, tem de ser recebido em uma reunião de presidentes sul-americanos. Agora, o Brasil vai participar, tenho certeza, de um processo que leve ao fim desse confronto antagônico, entre oposições no plural, porque lá tem oposição horrorosa também, tão ruim como a do Maduro, e o Maduro. Quer dizer, como se chegar a uma solução que permite que a eleição seja transparente, seja livre, com observadores internacionais. E, por fim, há uma elite que está riquíssima na Venezuela, hein? As festas em Caracas, em alguns lugares, são fabulosas e de gente que não tem ligação tão próxima com Maduro. Então, veja como a América Latina ela é contraditória. Então, o papel do Brasil é de conciliação, para ver se é possível, e de outros países latino-americanos, ter uma eleição livre e transparente e que o povo venezuelano possa finalmente retornar à democracia. Povo que teve no século XX ditaduras tão terríveis como a do Gomes, longas ditaduras, merece viver na democracia.